Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos tirar esse momento para meditar um pouco na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então, hoje nós iremos compartilhar uma palavra baseada no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Nós iremos focar em dois personagens especificamente, que são Pedro e Paulo. E nós podemos dizer que Pedro e Paulo são os dois maiores líderes da igreja cristã. Então nós estamos diante dos dois maiores líderes do cristianismo. E eu quero aqui destacar que os ministérios de ambos são diferentes, embora muita gente possa ver semelhanças. Então, eu quero fazer alguns contrastes entre Pedro e Paulo para observarmos essas diferenças entre os seus ministérios. Então vamos lá. O primeiro contraste que eu quero fazer entre Pedro e Paulo é o seguinte: Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Isso aqui é conhecido por todos. Entre aqueles 12 apóstolos que Jesus escolheu, Pedro estava entre eles. Já Paulo foi chamado à parte dos 12, ou seja, Paulo veio depois dos 12. Então, essa é a primeira diferença entre ambos. O segundo contraste que eu quero fazer entre Pedro e Paulo é o seguinte: Pedro tinha o seu ministério centrado em Jerusalém, na igreja que se encontrava em Jerusalém. Já Paulo tinha o seu ministério centrado em Antioquia, ou seja, na igreja que estava em Antioquia. Esta é a segunda diferença entre ambos. O terceiro contraste que eu quero fazer é que entre Pedro e Paulo é que Pedro ministrou principalmente a Israel, ou seja, o ministério de Pedro ele foi quase que exclusivamente aos judeus, embora houve algumas exceções. Por exemplo, foi Pedro que abriu a porta do reino para os gentios. Foi ele que pregou para Cornélio e aqueles que estavam na sua casa. Então existem exceções, mas o ministério de Pedro era focado em Israel, era focado principalmente nos judeus. Já o ministério de Paulo era focado principalmente nos gentios, ou seja, nos não judeus, embora houvesse exceções também. Paulo já pregou para judeus nas sinagogas, inclusive para Pedro, quando ele o repreendeu, e tantos outros, mas Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, Deus o levantou especificamente para aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Esta é a terceira diferença entre ambos. O quarto contraste que eu quero fazer entre Pedro e Paulo é o seguinte: Pedro ele foi chamado por Cristo para o ministério quando Cristo estava na terra,
Ou seja, durante a vida terrena de Cristo, durante o seu ministério, que perdurou ali de 30 anos aos 33, 34 aproximadamente, Jesus escolheu Pedro, chamou-o para o ministério quando ele estava aqui na terra fisicamente. Já Paulo foi chamado por Cristo para o ministério quando Cristo já estava no céu. Então, Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus quando o Senhor Jesus já estava com o seu corpo glorificado, quando ele já havia morrido e ressuscitado, ou seja, vencido a morte, e quando ele já tinha subido de volta para o céu na sua ascensão. Então, esta é a quarta diferença entre o ministério de ambos. E o quinto e último contraste que eu faço entre esses dois líderes do cristianismo é o seguinte: Pedro viu a glória de Cristo na terra, ou seja, na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam ali com Jesus sob o monte, né, e Cristo foi transfigurado, Pedro o viu a sua glória. Já Paulo viu a glória de Cristo no céu. Isso está em Atos 9, quando Cristo ressurreto aparece para Paulo, então ele é convertido, transformado e se torna um dos servos de Deus mais exemplares de toda a história. Então, essas são algumas diferenças que eu separei aqui para mostrar que os ministérios de Pedro e Paulo eram diferentes, embora tivessem semelhanças. Mas Pedro e Paulo, nós iremos observar que eles estão no livro de Atos dos Apóstolos, onde eles recebem um destaque gigante. Os dois líderes que mais são notáveis no livro de Atos são Pedro e Paulo. E Paulo mais do que Pedro. E Paulo escreveu aproximadamente a metade do Novo Testamento. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus vos abençoe. Até a próxima.